Olá, meu nome é Beatriz Rodrigues, sou estudante do curso Técnico em Contabilidade do ETEC de Imbu e a seguir, eu e os meus colegas iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, que foi desenvolvido com o tema Perícia Contábil. Este trabalho foi orientado pelos professores Igor Guedes e Silvana Culano. Uma das áreas de bastante dinamismo para os profissionais da área contábil é a perícia contábil. Ela se trata de uma área extremamente complexa e por isso ela acaba exigindo muito conhecimento dos seus profissionais. Com isso em mente, nós levantamos 2 questionamentos, sendo o primeiro, como o mercado de trabalho funciona e de qual maneira os profissionais dessa área podem se preparar para possíveis mudanças e desafios que ocorrerão no futuro, e o segundo questionamento foi de qual forma a perícia contábil é útil e traz benefícios para a sociedade e quais são as suas perspectivas encontradas. A perícia contábil sofre muitas transformações. Devido a isso, os contadores interessados na área devem estar sempre se atualizando sobre o assunto, de forma que, além de saberem o básico, possam se sobressair dos demais profissionais do meio. A exigência e inadmissão de erros requer que o perito contador seja conciso nas tarefas que realiza. O tema desse trabalho se fez necessário por ser uma das áreas da contabilidade que tem grande papel na sociedade. O seu objetivo fundamental é desvendar fraudes e corrupções e realizar algumas avaliações mais aprofundadas sobre algum patrimônio, dando informações sobre ele através de laudo pericial e parecer pericial contábil. Temos como objetivos apresentar as mudanças e evoluções da profissão de perito contador, apresentar um cenário do campo de atuação da perícia contábil, averiguar o mercado de trabalho desta profissão, demonstrar o papel e a importância desses profissionais, ressaltar como a corrupção afeta a economia de um país e a legislação como ferramenta de trabalho do perito contador. Analisando o contexto geral do tema, selecionamos algumas informações como: o CNPC, Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, possui 6.240 peritos no Brasil. Segundo Fausto Macedo e Luiz Vassalo, para Estadão, março de 2018, nos últimos 4 anos de investigação do maior caso de corrupção do país, a Operação Lava Jato, foram desenvolvidos 1.525 laudos periciais que influenciaram na decisão do juiz Sérgio Moura e do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os trabalhos dos peritos foram decisivos para a prisão de ex-dirigentes da Petrobras, doleiros, políticos e empresários. Durante a elaboração desse trabalho, se fez necessário coletar informações obtidas através de pesquisas online, em sites especializados no assunto abordado, por meio da leitura de livros e de artigos sobre a área, entrevistas e pesquisas de campo, para então concluir a organização do trabalho. A perícia contábil é um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão do laudo ou do parecer pericial contábil, mediante a exames, vistorias, indagações, investigações, arbitramento, avaliação ou certificado. A sua função é descobrir os detalhes necessários para que, assim, uma entidade consiga comprovar se houve ou não o desrespeito da legislação. Também é necessário que tenhamos conhecimento de quais são os tipos de perícia contábil, aos quais são a judicial, que é aquela solicitada por um juiz em situação que se necessita que algum profissional elabore informações de forma isenta para ajudar na decisão do juiz, e a extrajudicial, que é realizada sem um pedido de um juiz ou ainda sem a existência de um processo no judiciário. E ela pode ser dividida em 3 tipos, aos quais são a perícia no âmbito estatal, que é feita sob o controle dos órgãos do Estado ou pelo Ministério Público, a perícia arbitral, que tem seus objetos de análise definidos pela lei da arbitragem, e a perícia voluntária, que pode ser contratada por empresas não havendo a necessidade de uma disputa jurídica neste caso. Concluídos os trabalhos periciais, o perito nomeado deve apresentar o seu laudo pericial contábil e o assistente técnico seu parecer pericial contábil, obedecendo assim leis e regras contratuais. Além disso, o profissional pode distribuir cópias de seu laudo aos seus assistentes técnicos após o registro dos mesmos. O perito é a pessoa nomeada pelo juiz ou pelas partes interessadas em casos de perícia extrajudicial. E ele deve ser um contador regularmente registrado no CRC, que exerce a atividade pericial de forma pessoal, além de possuir habilidades que são consideradas relevantes em um profissional perito contador
Ele deve possuir um vasto conhecimento das normas e técnicas contábeis. Além disso, deve ter habilidades investigativas para pesquisar, examinar, analisar, sintetizar e fundamentar a prova no laudo pericial contábil e no parecer pericial contábil. Visando uma melhor compreensão das funções de um perito contábil, é necessário que saibamos as atribuições dele, que consiste na análise de toda a estrutura financeira de uma organização com o objetivo de reunir provas e esclarecimentos para se concluir se houve ou não irregularidades, ou seja, elevar à instância decisória elementos de provas para a solução do caso. Tanto o perito contador quanto o perito contador assistente devem manter um adequado nível de competência profissional. Eles precisam sempre estar em busca de novos conhecimentos, novas atualidades sobre a área da perícia e sobre a área da contabilidade. Eles precisam seguir com igualdade de direitos, adotando os preceitos legais e técnicos emitidos pelo CRC. O perito contador e o perito contador assistente devem respeitar os princípios da moral, da ética e do direito, atuando com lealdade e honestidade no desempenho de suas atividades, sob pena de responder civil, criminal, ética e profissionalmente por seus atos. Eles precisam ter cuidado na execução de suas tarefas em relação à sua conduta, documentos, prazos, tratamento dispensado às autoridades, aos integrantes de sua equipe e aos demais profissionais, de forma que sua pessoa seja respeitada, o seu trabalho seja levado a sério e, consequentemente, o seu laudo seja digno de fé pública ou o seu parecer tenha credibilidade. Para o desenvolvimento deste trabalho, realizamos 2 entrevistas, sendo uma delas com Luciano de Oliveira Rodrigues, que é advogado, escrivão, delegado e professor de armamentos balísticos, onde ele afirmou que o perito é de suma importância para a busca da verdade, uma vez que esses profissionais trabalham duro para provar se houve ou não ilícitos e as consequências que podem ser geradas daí em diante. Luciano diz também que já trabalhou em casos onde se fez necessária a convocação de um perito, como o caso de danos morais. A segunda entrevista foi realizada com Adriano Afonso, sendo ele um perito contábil, nos concretiza tamanha importância do perito em sua área, porém também ressalta o quão complicado e demorado é para chegar ao final de um único caso de perícia, podendo levar meses ou até anos. Adriano acrescenta sobre as normas brasileiras de contabilidade que são essenciais para a coordenação do desenvolvimento dos laudos, regrando seus processos e procedimentos. E falando sobre o mercado nesta área específica, nos mostra a necessidade do estudo e conhecimento, além da relação com juízes e promotores. E destaca que, apesar da complexidade do trabalho, é justamente remunerado por mais que demore algum tempo para o recebimento. As entrevistas realizadas com Luciano e Adriano foram de suma importância para a confirmação da relevância do perito contábil e suas atividades profissionais, sendo um serviço extremamente necessário para o equilíbrio da justiça, apesar de trabalhoso, é bem remunerado e com grande valor para a sociedade. Para melhor interação entre professores e alunos do primeiro, segundo e terceiro módulo do Técnico de Contabilidade na ETEC de Imbu, criamos um canal na plataforma Teams explicando melhor quem somos e o porquê de termos escolhido o tema tratado. Lá, anexamos vídeos sobre o que é perícia contábil, perito contador e seu cenário histórico. O canal conta com imagens explicativas sobre o que é o laudo pericial e o parecer pericial contábil. Além disso, também temos imagens sobre os tipos de perícia e suas funções. Para analisar o conhecimento adquirido e a opinião dos participantes do projeto, criamos um formulário no próprio canal com a seguinte pergunta: após o que soube nessa exposição sobre perícia contábil, você considera que ela tem um papel importante na sociedade? E obtivemos os seguintes resultados: 93% responderam que sim e 6% responderam que concordam plenamente. Para o desenvolvimento do trabalho, realizamos uma pesquisa de campo por meio da plataforma Google Forms, visando o conhecimento do público sobre o tema apresentado. Deixamos o formulário aberto por um mês e os resultados obtidos foram: 50% do público possui idade entre 14 e 19 anos. Perguntamos se haviam conhecimento sobre o tema perícia contábil. 50% disseram que não e apenas 35% disseram que sim. Pedimos que mencionassem sobre os casos de corrupção que ocorreram no Brasil, quais haviam conhecimento, e os mais votados foram a Operação Lava Jato, com 94%, a Odebrecht, com 73%, e o Mensalão, com 77%. Por fim, também pedimos que mencionassem sobre os casos anteriores,
Quais deles haviam o uso de um profissional da perícia contábil? E os mais votados foram 35% a Operação Lava Jato, 29% a Odebrecht e 18% o Mensalão. 58% colocaram nenhum caso. Com isso, analisamos que o conhecimento do público sobre o tema apresentado é muito baixo. Sabemos que a perícia contábil é pouco falada, mas sua importância para a investigação de casos de corrupção supera todos esses obstáculos. Em busca de um maior meio de divulgação de informação sobre o nosso trabalho, criamos o Instagram Perícia Contábil, onde tivemos cerca de 130 seguidores, obtendo 6 publicações, contando com posts escritos e vídeos, onde o nosso foco principal era fazer com que as pessoas entendessem mais sobre o tema e sobre a sua importância. Ao final do trabalho, concluímos que a perícia contábil é uma área complexa que exige muito do seu profissional, devido à tamanha responsabilidade que recai sobre ele. Esta área também é de extrema importância para a sociedade, por resolver casos de fraudes e corrupções, mas ela não recebe o devido reconhecimento, por isso é tão pouco conhecida pela população. Nós agradecemos aos nossos professores, nossos amigos, nossos companheiros e nossos pais, por sempre nos incentivarem a continuar e a nunca desistir dos nossos sonhos. Nós agradecemos a nossa turma que diversas vezes participou desse trabalho direta e indiretamente, e nós agradecemos especialmente a nossa ex-colega de turma, a Giovana Mel. Enfim, nós agradecemos a todos vocês que assistiram ao nosso trabalho até aqui. Muito obrigada, espero que tenham gostado.